A série Educomunicação Socioambiental em Pauta do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc está no ar. Neste episódio 3, nosso tema é diálogo entre jornalismo socioambiental, educação popular e educomunicação. Nossa convidada é a jornalista Antônia Alves, pró-reitora de Assuntos Estudantis da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP. A pesquisadora também é autora do blog educomunicacal.jor.br e uma das idealizadoras do portal educacional Aprenda Aqui e sócia fundadora da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais de Educomunicação. Antônia, obrigada pela participação na série Educomunicação Socioambiental em Pauta. Qual a sua análise a respeito da integração entre jornalismo socioambiental e educomunicação? Oi, Sucena. Nossa, é um prazer estar com você aqui nesse trabalho autoral, tão bonito, tão maravilhoso, né? E que traz uma ideia diferenciada, né, sobre toda essa perspectiva. Então, eu venho já há algum tempo trabalhando dentro dessa perspectiva aproximativa entre a educomunicação e o jornalismo ambiental, né? E mais especificamente a questão da educomunicação socioambiental, porque eu acredito que é uma possibilidade realmente da gente fazer a diferença enquanto emancipação social. É o momento que a gente constrói junto com as pessoas, com os cidadãos que estão naquele determinado lugar, perspectivas diferenciadas, inclusive de transformação. E até aproveitando, né, a deixa do meu doutorado, o que eu tenho feito, né, de aproximar o jornalismo e a educomunicação? As próprias diretrizes curriculares nacionais para os cursos de jornalismo dizem que os cursos têm que fazer a diferença no território que eles estão inseridos. Então, eles precisam contribuir para o desenvolvimento local e regional. E eu acredito que o jornalismo ambiental, não só o jornalismo ambiental, mas principalmente o jornalismo ambiental, tem uma grande contribuição nesse sentido, que é se voltar para esses grandes temas ligados ao meio ambiente, não só ao meio ambiente natureza, mas enquanto pessoas que convivem nesse meio aí, para a gente realmente estar construindo políticas diferenciadas. E hoje a gente tem ainda um outro grande incentivo oficial, que são as diretrizes extensionistas. Então, desde 2018, né, os cursos de jornalismo, não só de jornalismo, mas todos os cursos de graduação do Brasil, eles são obrigados a disponibilizarem 10% da sua carga horária para a extensão. Com isso, os estudantes vão para o território, vão para possibilidades de trabalho que vai culminar necessariamente na perspectiva ambiental. E aí o bom de tudo isso é que essas ações extensionistas, por exemplo, assim como as ações laboratoriais, né, de práticas do jornalismo, elas vão além do cunho assistencial, que é de eu ir levar alguma coisa para as pessoas, mas é a gente construir junto. Então é mais ou menos por aí que eu vejo essa integração do jornalismo ambiental, do jornalismo em si e da educomunicação. E você falou uma coisa interessante, né? As realidades locais, né? E aí me veio à mente a questão da Agenda 21, né? E os processos também de formação, né? Gostaria que você pudesse complementar isso. Como é que você vê a possibilidade, por exemplo, tanto de jovens, né, adultos e associações, né, de comunidades, né, participarem junto com a academia? Então, isso é muito interessante, porque não apenas a Agenda 21, mas inclusive a Agenda 2030, que tem os 17 Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento, eles estão aí para eles atuarem nessa corresponsabilidade ali dentro. Então, na perspectiva dos cursos, a gente tem percebido que quando os estudantes, junto com professores que estão atentos a essa perspectiva mediadora, que vão lá para o território, não apenas para realizar práticas jornalísticas, mas realmente de construir junto numa perspectiva colaborativa com as pessoas daquela localidade ali, os alunos se transformam. Então, eles voltam apaixonados. Eles voltam com uma ideia, um idealismo muito grande de fazer um jornalismo diferenciado daquele de mercado
que a gente vê nos meios de comunicação tradicionais, convencionais. Então, essa perspectiva, ela é muito desafiadora e realmente ela é instigadora para a formação jornalística nos cursos. Então, eu tenho percebido, pelas análises que eu tenho feito, pelos levantamentos, participação também em eventos, onde a gente vai vendo o compartilhamento de diversos pesquisadores, que está ficando cada vez mais evidente e corriqueiro uma prática em que realmente faz a formação acontecer nessa sintonia com as demandas locais, que clamam como um grito. Milton Santos dizia que as demandas locais ali, né, nos territórios, elas acabam emanando como um grito do território para que a gente faça alguma coisa. E aí vem Paulo Freire, né, com a sua perspectiva dialógica, de sujeitos dialógicos que aprendem e que se constrói junto, né, que vai ajudando a complementar essa perspectiva. Então, eu tenho percebido uma preocupação muito grande dos cursos nesse sentido, de fazer uma formação que realmente ela seja efetiva e ela ajude a transformar a vida, né, desses egressos que são os futuros jornalistas. Bom, você falou em Paulo Freire, né? Então, eu gostaria que você pudesse falar como a comunicação popular freiriana, né, dialoga com a educomunicação socioambiental. Você cita alguns exemplos, né? E como você é uma estudiosa também de Paulo Freire, né? Falar um pouquinho dele para a gente. Eu estou cada vez mais apaixonada por Paulo Freire. Então, assim, ele é um dos fundamentos da minha tese. E, assim, eu parto, né, de Pedagogia do Oprimido, onde ele utiliza uma linguagem machista. A Pedagogia da Esperança, uma releitura de Pedagogia do Oprimido, ele faz uma releitura da obra dele, dessa linguagem machista, inclusive, dizendo que enquanto ele dizia lá na Pedagogia do Oprimido, os homens fazem, na Pedagogia da Esperança ele diz, os homens e as mulheres. E aí ele diz, eu mudei a minha linguagem machista após ouvir as críticas das feministas na década de 70, em que eu fui perceber que realmente havia uma linguagem machista. E, inclusive, também uma outra coisa que me enriqueceu demais ao ler Pedagogia da Esperança é que ele usa a expressão sulear ao invés de nortear. E aí também ele se critica, que é também uma crítica para mim e para todos nós, que é assim, às vezes a gente vai para o território, vai para os encontros, como se a gente tivesse o poder de sulear as pessoas com a nossa leitura de mundo. Então, é a gente ir com essa perspectiva do Sul, mas não partir da minha leitura de mundo, partir da leitura das pessoas que estão ali para a gente construir junto. Então, para mim, a pedagogia freiriana, essa comunicação popular e tudo mais, porque a educomunicação nasce daí. Então, Paulo Freire está no cerne, é o fundamento da educomunicação. Então, quando a gente se apaixona por Paulo Freire e a gente percebe esse amor e essa vontade de fazer o diferente a partir dos sujeitos dialógicos, a gente continua caminhando na perspectiva da educomunicação com todos esses processos. Então, eu vejo que todos esses projetos de luta popular, né, seja da década de 70, de 80, que a gente vê muitas experiências, como hoje também acontece, inúmeras experiências, inúmeros exemplos dessa atuação, é a perspectiva freiriana entrando ali em discussão. Eu lembro, inclusive, do Educom Rádio, que logo no começo, quando colocaram alunos e professores juntos, né, e perguntaram para os alunos assim, qual é o problema da sua escola? E aí, então, um aluno disse assim, são os professores. E aí os professores meio que assustaram, né, com aquela fala, mas o que ele estava querendo dizer? Que o professor, num determinado momento, ele era o senhor do saber que estava tentando ali passar. E a partir do momento que esses professores vivenciaram essa perspectiva da humildade e começaram a ouvir, construir junto, então vai mudando essa relação. Então, para mim, assim, quando as pessoas dizem, eu faço um trabalho comunicativo, que eu escuto as pessoas, mas eu não sei se é do comunicativo, né? E aí eu sempre digo assim, você escuta e constrói junto, e aí vocês, então, elaboram uma proposta que não é sua, mas é do grupo, então é do comunicativo. Então, eu vejo a presença de Paulo Freire assim. E geralmente, né, Antônia, com projetos assim como a nova cartografia social da Amazônia,
que tem muita participação, né, dos agentes, enfim, né, as pessoas não são passivas, né, são lá atuantes junto com a academia. Gostaria que você pudesse, dentro do seu repertório, né, você lembra região centro-oeste, né, de trabalhos assim de Educom que vem com essa pegada socioambiental, as pessoas defendendo seus direitos. Você vê que trabalha muito com essa perspectiva, né, da luta pela Amazônia, pelas perspectivas, né, socioambiental mesmo dos 3 biomas que são muito fortes aqui no estado, né, o Pantanal, o Cerrado e a própria Amazônia. Então são essas perspectivas. Mas assim, do ponto de vista da pesquisa na academia, que eu tenho visto bastante, eu tenho percebido, por exemplo, a UFMT com um trabalho muito grande dentro da educomunicação socioambiental, inclusive com os quilombolas. Então, tem um projeto muito interessante que foi o professor Tiago Cury, né, que ele fez no Quilombo Mata Cavalo, em que, a partir do audiovisual, a partir dessa dinâmica mesmo dos povos originários ali dentro, né, desse espaço, vai abrindo esses espaços para as pessoas estarem participando e estarem demonstrando, né, como que elas poderiam estar participando ali dentro. Eu sei que também tem, não é muito assim dentro da perspectiva da marca, né, educomunicação, mas um projeto da USP que é desenvolvido numa comunidade indígena de Meruri, aqui em Mato Grosso, né, com o professor Sérgio Bairo, em que vai trabalhar com essa questão mesmo do conhecimento das pessoas, da dinâmica do audiovisual, para que os indígenas se apropriem, né, dessa perspectiva. Mas a gente tem percebido que tem avançado bastante as iniciativas nessa perspectiva, dar espaço para que as vozes elas brotem, né, elas se manifestem, elas digam a que vieram. Muito bom. E a gente também tem uma experiência, né, que você coordenou, que foi em 2016, o segundo colóquio mato-grossense de educomunicação, né, que girou em torno do jornalismo ambiental. Gostaria que você também citasse alguns exemplos, né, do que reverberou, né, com relação a essa temática. Foi muito interessante. Então, esse evento, ele realmente procurou buscar, né, quais são as experiências, o que se está trabalhando da questão do jornalismo ambiental, da comunicação ambiental, para que realmente a gente conseguisse observar, né, até que ponto que realmente os cursos de jornalismo eles estão realmente vinculados na educomunicação. Então, esse momento que você está falando, inclusive você participou como uma das palestrantes na mesa redonda número 3, né, que ela discutiu exatamente webjornalismo, jornalismo ambiental e educomunicação socioambiental. Então, foram projetos e discussões muito interessantes dentro dessa perspectiva, que nós tivemos a sua participação, como eu já disse, nós também tivemos a participação da Gisele News, falando sobre o jornalismo ambiental e a comunicação ambiental, no sentido de mostrar como que o meio ambiente, a ciência, as florestas e o agronegócio, assim como a agroecologia, elas vão se integrando ali dentro e o que elas vão desafiando as pessoas dentro dessa perspectiva de emancipação. A Débora Menezes também participou dentro dessa área, falando da educomunicação ambiental, voltada, né, para as áreas de proteção ambiental, né, para as APAs. E aí é toda uma perspectiva que a gente vai percebendo como a divulgação científica e cultural, ela também vai atuando dentro dessa perspectiva. Na ocasião, ela contou muito sobre a ONG Educom Verde, né, Comunicação e Educação Ambiental, quais os passos, né, como que realmente esse trabalho estava sendo trabalhado, né, e sendo desafiado, né, nas comunidades onde estavam ali dentro desse percurso. Eu lembro que na ocasião também você falou sobre o seu blog, né, o blog Cidadãos do Mundo, né, e também a sua experiência, né, na ONG Instituto Centro de Vida, né, que é o ICV. Na época você morava então aqui em Mato Grosso, então desenvolvia um trabalho, né, com as famílias, com as populações ali dentro, construindo materiais de comunicação, educomunicação socioambiental. Então, realmente são projetos assim enriquecedores. Também nós tivemos a professora
Ana Carolina de Araújo e Silva, que ela estava desenvolvendo, inclusive, uma pesquisa de doutorado na área ambiental. Então, assim, com toda essa perspectiva, a gente foi percebendo o que o jornalismo, ele precisa ficar atento a tudo isso. Na ocasião, a professora Ana, inclusive, ela coordenava a radioecologia, aliás, 3 projetos, né? Radioecologia, Eco Araguaia e Jantec, que era no sentido de levar os alunos à produção de material de comunicação ambiental numa perspectiva de empoderamento social, de emancipação, o que a gente visualiza como uma educomunicação socioambiental. Então, eu acredito que aquele evento ali, ele foi um marco de mostrar assim, ó, já existe muita coisa, já se faz muito e a gente precisa avançar. Tanto que esse evento, ele resultou posteriormente num grupo de pesquisa que eu criei, que é o Jornalismo, Educomunicação e Cidadania, e uma das linhas de pesquisa desse grupo de pesquisa é justamente essa educomunicação socioambiental, que a gente mostrar como que o jornalismo ambiental ele pode ir construindo e demarcando seu território dentro da educomunicação. É uma viagem no tempo, né, Antônia? Muito bacana isso. E a gente está chegando aos momentos finais, e eu gostaria que só você pudesse aprofundar um pouco mais a cidadania, né, que Paulo Freire traz muito, né, em suas obras, e como a cidadania, né, converge nesse diálogo, né, sobre educom socioambiental. E desde já agradecendo a sua participação. Nossa, olha, conforme a gente vai estudando, a gente vai aprofundando, a gente também vai se apaixonando. Então, como eu disse que eu sou apaixonada por Paulo Freire, eu também sou apaixonada por Milton Santos. E no livro dele, sobre o papel do cidadão, ele diz assim que ele escreveu esse livro um ano antes da Constituição de 88, 87. Então ele escreveu naquele burburinho, né, das emendas, da discussão da Constituinte e tudo mais. E aí ele reflete justamente sobre o papel do cidadão. O que é ser cidadão? Então, ser cidadão é ser alguém num lugar. E às vezes esse lugar não tem as condições para essa pessoa, para esse sujeito ser cidadão. Por quê? Porque o lugar ele é feito de redes, ele tem uma hierarquia, ele depende de fluxos de outras cidades e tudo mais. Então, às vezes, na cidade dele, no lugar que ele está, ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso à educação, ele não tem acesso a políticas públicas de meio ambiente, a políticas públicas de condições de vida mesmo da população, de ter esgoto tratado e tudo mais. Então, será que as pessoas realmente, em cada lugar que elas estão, elas são cidadãs? Então, assim, olhando para essa perspectiva, diz que o cidadão é um sujeito no lugar que dê condições para ele de acesso a serviços e bens, e do Paulo Freire, que diz que o cidadão é aquele que vai abrir o seu espaço e ele vai construir isso de maneira dialógica, em que a gente vai dando condições para ele refletir sobre a sua própria leitura de mundo, sobre aquelas situações que vêm para ele fazer o diferente. Então, a gente pode concluir que a cidadania é um processo, né? Ser cidadão não é fácil. Ser cidadão é um desafio e uma decisão diária, de todo dia. E eu acredito que nós, educomunicadoras, que os cursos de jornalismo, a partir de uma perspectiva cidadã, eles podem ajudar a contribuir para que realmente as pessoas sejam sujeitos da própria vida e elas tenham acesso a esses direitos, a esses serviços, a esses bens, para que elas realmente possam dizer assim, eu tenho não apenas direito social, político, mas eu também tenho direito cultural, eu também tenho direito territorial, eu também tenho o meu espaço. Então, eu acho que é um processo de construção, e quando a gente vive essa perspectiva, a gente está vivendo a perspectiva da educomunicação. Então, para mim, a questão da cidadania e da educomunicação é como se elas fossem uma moeda, né, com os seus dois lados. Não tem nenhum mais importante do que o outro, mas é uma perspectiva mesmo, porque a gente diz que a cidadania é a meta da educomunicação, seja através das 7 áreas de intervenção que a gente tem aí. Para que a gente trabalha com cada uma das áreas?
para que as pessoas sejam mais cidadãs, para que elas tenham realmente o exercício da cidadania naquela perspectiva. Então, assim, para mim, a cidadania é realmente aquilo que a gente deve perseguir. E para a gente chegar nessa cidadania, uma das possibilidades que a gente tem é o paradigma da educomunicação. E aí a gente pode decidir por onde que a gente quer trabalhar mais. E eu acredito que o jornalismo ambiental é uma dessas vertentes fortes que a gente pode realmente estar assumindo aí e fazendo essa educomunicação acontecer cada vez mais forte. Bom, gratidão, Antônia, e um bom trabalho, né, no seu doutorado, e que depois a gente consiga conversar mais a respeito aí dos resultados aí dos próximos trabalhos. Obrigada. Eu que agradeço, Sucena, e sucesso para você no seu trabalho, que realmente é muito precioso. Eu acredito que essa voz diferenciada, essas vozes que você leva aí através dos seus projetos, é realmente indícios muito fortes de que a educomunicação socioambiental ela está acontecendo de maneira efetiva na nossa sociedade.